Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada e tanto, a história dos direitos humanos. É uma promessa que literalmente nasceu das cinzas da guerra e que hoje enfrenta desafios super complexos no mundo cada vez mais conectado. Vamos juntos entender como essa ideia evoluiu e o que ela realmente significa nos dias de hoje. E, para começar, nada melhor que essa frase. Ela é inspirada no pensamento de Hannah Arendt e, olha, ela resume a essência de tudo. A ideia de que, antes de mais nada, existe um direito fundamental, o de ser reconhecido como ser humano, alguém que possui direitos. É daqui que tudo parte. Então, como é que essa história toda começou? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar para um dos capítulos mais sombrios da humanidade. A brutalidade da Segunda Guerra e, claro, o Holocausto foram um choque para o mundo todo. Ficou muito claro o perigo que era deixar o poder absoluto nas mãos dos estados. A conclusão foi inevitável. Era preciso criar um padrão mais alto, uma proteção que estivesse acima dos interesses de qualquer nação para garantir que aquelas atrocidades nunca mais se repetissem. E a reação do mundo foi bem rápida, viu? Já em 1945, a criação da ONU deu o pontapé inicial para uma nova era de cooperação. E logo depois, só 3 anos mais tarde, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pela primeira vez na história, se estabeleceu um conjunto de direitos que deveriam ser protegidos em todos os cantos do planeta. Certo? Mas o que exatamente esses documentos queriam dizer? Vamos agora desvendar os conceitos mais importantes dessa nova estrutura que estava nascendo. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender a diferença. Os direitos humanos são a grande ideia, o ideal internacional, sabe? A inspiração. Já os direitos fundamentais são como cada país pega essa ideia e a transforma em lei de verdade, colocando na sua Constituição. É isso que faz com que eles possam ser exigidos na justiça. E o que torna tudo isso tão poderoso é o princípio da universalidade. A ideia de que esses direitos não são um favor que o Estado faz. Não, eles são parte de quem nós somos, simplesmente por existirmos. A gente já nasce com eles. Só que, claro, a história não parou ali em 1948. Um novo ator entrou em cena. Um ator com um poder gigantesco, trazendo desafios completamente novos e bem complicados para essa busca por dignidade. Agora, deem uma olhada nesse número. É de cair o queixo. Em 2015, se a gente pegasse as 100 maiores forças econômicas do planeta, 69 não eram países, eram empresas, corporações multinacionais. Isso muda totalmente as regras do jogo, não é? E aí chegamos na pergunta de $1 milhão. Se todo esse sistema foi pensado para limitar o poder dos estados, como é que ele funciona quando existem empresas que são tão ou até mais poderosas que muitos países? A resposta da comunidade internacional veio com os chamados princípios de Hugg, lá da ONU. Eles criam um tripé de responsabilidades. O Estado tem o dever de proteger, as empresas têm a responsabilidade de respeitar e, o que é essencial, as vítimas precisam ter acesso à reparação. Ok, mas como é que esses princípios saem do papel e viram realidade? É aí que os tribunais internacionais entram em cena. Esse sistema todo funciona com base na subsidiariedade. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade principal é sempre do país. Os tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, funcionam como uma espécie de rede de segurança, um último recurso para quando a justiça local falha. E o impacto dessas cortes é gigantesco. Essa citação, por exemplo, que vem da jurisprudência da Corte Interamericana, mostra bem como um direito que parece abstrato se transforma numa obrigação bem concreta. A Corte não fala só que os povos indígenas têm direitos. Ela determina que o Estado tome medidas para garantir esses direitos, muitas vezes protegendo essas comunidades de grandes projetos de empresas. E esse diálogo realmente acontece. Aqui no Brasil, as decisões da Corte Interamericana foram essenciais em vários casos. Elas influenciaram o STF a garantir o direito à terra para comunidades quilombolas e indígenas, por exemplo, muitas vezes batendo de frente com interesses econômicos poderosos. E ao fazer isso, o sistema internacional reforça aquele primeiro pilar dos princípios de Rugg, o dever do Estado de proteger seus cidadãos. Mas essa jornada ainda não acabou. E é isso que nos leva ao grande debate que vai definir o futuro da proteção dos direitos humanos nessa era das megacorporações. A grande tensão hoje em dia está aqui, na diferença entre hard law e soft law.
Hard law é tratado, é lei, é obrigatório para os países. Já soft law, como os princípios de Hugg, cria padrões importantíssimos, mas depende da adesão voluntária, da boa vontade das empresas em seguir as regras. E com isso, a gente termina com essa provocação. Em um mundo onde o poder das empresas é tão imenso, será que dá para confiar só em princípios voluntários para garantir a dignidade das pessoas? Ou será que precisamos de regras mais duras com força de lei? A resposta para essa pergunta vai definir o próximo capítulo dessa longa busca.